Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E domingão, vocês já sabem, é dia de contar história de boteco, nossas historinhas sobrenaturais, misteriosas, inexplicáveis, curiosas, enfim. Se você ainda não conhece o canal, recomendo que você dê um pulinho na playlist lá no Sober para entender um pouco a dinâmica. Mas em resumo, aqui a gente conta histórias de várias naturezas, mas assim, que são os tipos de histórias que nós contamos no bar. E também a gente fala um pouquinho da essência do bar, da cultura de bar, assim, claro, sem cair pra nada apelativo, pra nada, sabe, nada zoado, enfim. Eu só bebo latinha. Mas a gente fala o lado bom, gostoso do bar aqui que todo mundo conhece, tá? E na história de hoje, eu vou comentar com vocês aqui, vou pontuar, inclusive, dentro desse relato. Poxa, eu nem sei como começar, porque o negócio é interessante, tá? Hoje a gente vai falar de OVNIs e possíveis avistamentos de ETs em um lugar muito especial para mim, que é o PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, localizado no extremo sul de São Paulo, acho que dá uns 340 quilômetros da capital, 5 horinhas de carro ali, 4 horinhas e meia para quem tá na capital, São Paulo. Mas assim, é um lugar a nível mundo especial. Para vocês terem uma ideia, que é uma das características que vai ser muito importante para a história de hoje, PETAR, ele tá ali dentre os maiores, se eu não me engano é o segundo ou terceiro maior complexo de cavernas do mundo. E para mim o PETAR é um lugar muito especial, porque meu pai nasceu ali. O meu pai nasceu no Vale do Ribeira, que é uma das cidadezinhas que compõem todo o complexo ali. Então ele nasceu, cresceu ali. Foi ali que saiu a história da briga da família com o Saci. O Saci tentou pegar meu avô ali, meu avô deu 3 tiros no Saci, virou uma treta. Saci jurou vingança pro meu avô, pro meu pai, enfim, outras histórias que eu já contei aqui no canal. Eu cresci por lá também, sempre que meu pai podia ir passear, a gente ia pra lá quando eu era criança. Depois de adulto eu voltei lá pra estar fazendo trilha, pra estar passeando, pra estar conhecendo. É incrível, vocês precisam conhecer o PETAR, é um lugar assim mágico. Mas beleza, já falei demais. É verdade. Já expliquei sobre o PETAR e agora eu vou cair pra história, tá? Se você ainda não é inscrito, rapidinho se inscreva, curta, comenta, ó, se inscreva lá, hein? Senão esses ETs aí vão aparecer pra você, hein, cara? Muito obrigado aos novos inscritos, melhorando o canal aí, prometo muitas histórias boas, prometo cada dia melhorar, tamo junto. Hoje eu vou contar o relato pra vocês de dois amigos, colegas de trabalho, mas amigo de vida, o Antônio e o Daniel. São duas pessoas que trabalharam muito tempo comigo na antiga empresa que eu trabalhava, eles prestavam serviço por ali e a gente sempre estava trocando ideia. E eles também tinham a paixão por estar fazendo trilha. Assim, eu tive uma fase mochileira, uma fase onde fazia bastante trilha ali, de 2014 até 2016, fiz bastante trilha. Depois eu dei uma parada. Mas nesse tempo aí eu fiz amizades assim que ficaram pra vida, né? Incluindo os dois. E o Antônio vai ser dobradinha, porque hoje eu vou contar a história dele com o Daniel e no próximo domingo eu vou contar outra história do Antônio, a história do diabo na caverna, que também é no PETAR, então é dobradinha. Esse domingo é os avistamentos das luzes lá no PETAR e da possível criatura que eles não conseguiram identificar o que era. Já vou chegar, já vou comentar com vocês. E na próxima é um outro dia que ele foi com a família, foi passear e ele viu um negócio bem esquisito dentro da caverna. Essa é a história do próximo domingo. Tá? Vou gravar aqui, editar e domingo que vem tá aqui no canal. No PETAR você vai ter, como eu falei, o maior complexo de cavernas do mundo. Você tem uma extensão gigantesca de Mata Atlântica, outras junções ali, tem um complexo do aquífero, dos rios. É muita coisa para estar falando aqui num videozinho curtinho igual o de hoje. Mas lá você vai ter trilha de fácil acesso, moderado, regular e de difícil acesso. O Daniel e o Antônio, eles já são trilheiro velho, já além de ser trilheiro, se eu não me engano, eles já fizeram rapel, já fizeram mountain bike. Os caras são brabos, Inclusive, abração pros dois aí, ó. Obrigado por compartilhar a história comigo aí, poder deixar que o que eu compartilhasse com as outras pessoas, tá? E os caras, bom, eles pegaram uma trilha, padrãozinho o nível deles ali, difícil. Pra vocês terem uma ideia, a trilha começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite. Isso você fazendo tudo certinho ali. Passa ali por pelo menos 7 cavernas, pelo que eles falaram. Passam por 2 rios grandes e passa também por uma gruta,
que vai ser importante na nossa história, tá? E eu não vou ficar dando muito detalhe, porque isso dá problema, tá? Tem umas pessoas que são meio desajuizadas e vão querer fazer, ou vão querer ir por lá, e o negócio não é bem assim, tá? O Antônio e o Daniel são dois caras experientes, eles fazem essas trilhas aí há mais de anos, sabe? Que eu conheço eles já faz 10 anos, e antes de conhecer eles já fazem essas trilhas, ó, chão. Eu era criança, eles já faziam essas trilhas, mais de 20 anos. Então, eu não vou dar muito detalhe para evitar confusão com alguém desajuizado que vai lá querer enfrentar ou querer ir nesse lugar que não é fácil. Eles começaram a trilha, marcaram o dia lá, são de Campinas, foram pro interior, chegaram cedinho, pararam o carro lá onde eles iam dormir e tal, reuniram com uma outra galera que eles estavam com eles lá, ia passar o final de semana, 2 trilhas e tal. Enfim, começaram a trilha de manhã, passaram o dia de boa, alguns trechos eles fizeram acompanhados de outras pessoas, outros trechos eles fizeram sozinhos, e esse finalzinho, na reta final ali, devido a alguns regulamentos do parque, alguns regulamentos que são necessários para manter a organização e também para manter a segurança, tanto das pessoas que trabalham ali, quanto das pessoas que moram e das pessoas que fazem as trilhas, estão se divertindo por ali, tem essas regras. E para finalizar a trilha ali, eles se encontraram com outro grupo, esse grupo tinha um instrutor, tinha um guia, e foi ele quem até fez vou chegar lá, fez esse bem bolado que acabou levando a história que eles estão, que eu vou contar hoje. Bom, como eu falei, passou o dia todo normal, passou a tarde todo normal, chegou a noite, hora de finalizar a trilha. Eles estavam lá, tinham passado já pela maior parte das cavernas, tinham passado já pela parte mais famosa da trilha, posso colocar assim, e eles estavam retornando. Só que para retornar eles tinham 2 opções. A primeira opção era a mais fácil, onde eles contornavam um platôzinho, evitavam subir e descer esse platô aí, evitavam passar na frente dessa gruta, enfim, entrar muito na mata, porque como eu falei, já era noite, já estava começando a ficar mais perigoso, mais ruim de se fazer a trilha. E existia a segunda opção, que era você não fazer esse caminho mais longo e mais fácil, e fazer o caminho mais curto, entre aspas, mais bonito, né? Porque você vai entrar no meio da mata e vai passar na frente da caverna e tudo mais, e vai sair no mesmo lugar. O instrutor deixou a escolha das pessoas que queriam fazer isso. As pessoas que se sentiram à vontade de passar na frente desse platô e tal. Era um caminho em linha reta, só que tinha um grau de dificuldade e tudo. Lembrando que o instrutor só deixou eles fazerem esse caminho porque eles têm experiência, enquanto as pessoas que queriam um caminho mais fácil davam a volta com o instrutor, com o guia. O Daniel e o Antônio, e mais, eu não me lembro o que eles falaram, mais 2 ou 3 pessoas, optaram por passar na frente da gruta, para estar tirando foto, para passear, para conhecer. E o instrutor pegou o resto das pessoas, mais 4 pessoas, mais 5 pessoas, e deu a volta, e combinou. Até X horário, esperar vocês lá, depois, né, a gente entra, se não se encontrar, procuro vocês, mas o resto da galera já vai estar segura. Beleza. Subiram o platô, passaram, e ali já 7, 8 horas, já começou a ficar escuro. Passaram a subida ali, que era uma formação rochosa, mais difícil. A hora que eles chegaram na frente dessa gruta, eles falaram que dava para ver, assim, outro lado do parque, onde tinha alguns picos, né? E tinha algumas valas, onde a floresta não era tão densa. E dava para ver outra gruta, dava para ver também entrada de caverna, dava para ver várias coisas assim. Uma vista muito bonita. Inclusive, ele tá me devendo as fotos que, se ele já tivesse mandado, eu teria colocado nesse vídeo, tá? E nessa que eles chegaram na frente da gruta, eles escutaram um barulho dentro da gruta, mas isso não é anormal. É provavelmente bicho, que tava lá, algo do tipo, isso ficou na cabeça deles. Eles se concentraram em olhar para dentro da gruta e beleza. Nessa que eles estavam olhando para dentro da gruta, um deles, assim, de canto de olho, viu um clarão vindo do outro lado, que dava para avistar ali da altura que eles estavam. E era tipo uma bola de luz, assim, qual tava saindo de um lado e indo pro outro, assim, só fazendo assim, dando tipo flashes, mini flash. Esse cara chamou os dois, né? Chamou o Daniel e o Antônio, chamou mais o outro cara que tava com eles ali, e falou, olha aquilo lá. Aí os caras olharam, né? Todo mundo olhou e começaram a observar. Falaram que no começo era uma esfera que quando ela dava o flash, ela tinha um formato bem redondo, e quando aquela luz ela diminuía a frequência, ela ficava mais claro, dava para ver que ele não era tão redondo assim, que ele, né, tinha praticamente, era quase assim um losango. E aquela luz, ela tava no primeiro momento só, vou falar, pairando, né, navegando ali perto da entrada dessa gruta, dessa caverna, e depois ela subiu bastante até já chegar ali
ali na altura de nuvem mesmo, e foi ficando cada vez mais fraca. E nesse momento, uma segunda luz saiu de dentro dessa gruta, dessa caverna. Eles, né, já tentaram tirar foto, a foto não ficou legal, ficou um negócio meio clarão, assim, meio assim. Na hora eles já pensaram em boitatá, nisso, naquilo, mas fazia sentido nenhum. E eles continuaram observando aquilo. Essa segunda luz que saiu de dentro da caverna, ela também subiu até uma altura, ficou um pouco ali passando na frente, segundo eles. Ela foi ficando mais clara, mais clara, mais clara e voltou para dentro da caverna, perto da gruta que eles estavam. E nessa eles falaram, que doideira, né? Que estranho, né? Esses objetos esquisitos aí, né? Parecia muito, sei lá, um disco voador, um OVNI, enfim, chame como você quiser. Eles falaram, poxa, né? E ficaram naquela situação estranha. E aí eles continuaram a trilha. No que eles continuaram a trilha, eles tinham observado que o barulho da gruta tinha passado. E quando eles se afastaram mais um pouco, o barulho voltou. E o barulho voltou no mesmo momento que estava tendo atividade do outro lado, sabe? Da luz incandescente do outro lado estava lá. Aí eles falaram, poxa, esse negócio não é normal. Vamos chegar lá, contar pro guia, vamos ver o que dá para fazer. E beleza, desceram a gruta com essa situação toda na cabeça, sem explicação. Chegaram lá, encontraram com o guia, com o resto do pessoal. Eles não tinham enxergado nada, porque a posição que eles estavam ali não dava, né? Não tinha o mesmo ângulo. E o guia falou, olha, entre aspas, é um pouco normal as pessoas verem algumas luzes por aqui. Pessoal que mora muito ali em Poranga, mora muito ali por uma outra na proximidade ali, Registro, tal, tira muita foto. Inclusive, eu convido vocês, se vocês jogarem no Google ali, Petar e tudo, para estar conhecendo complexo de cavernas e tudo mais, vocês vão poder ver um pouco disso tudo que eu tô falando, das cavernas e de tudo. Se vocês jogarem avistamentos de OVNIs em Iporanga, Registro, tudo mais, vocês também vão encontrar esses registros que o guia estava falando pro Daniel e pro Antônio nesse primeiro momento. Mas beleza. Ele ainda tá aparecendo no vídeo, ó. Vai lá, fala oi. É esse daqui que late todo o vídeo que eu tô gravando, né? Vai pra lá, vai. Voltaram para o lugar onde tinham deixado o carro lá, também se organizaram, comeram e foram para o chalezinho que eles tinham pego lá, para eles passarem a noite, para no outro dia fazer outra trilha e ir embora. Nessa parte de sair da onde eles tinham ido para comer e para ir para o chalé, que estava muito próximo de onde eles fizeram a trilha, eles passaram assim por uma casinha, não sei como eu posso falar, um posto, uma cabine, aonde geralmente fica um pessoal ali que presta assistência para quem está fazendo trilha, que toma conta, enfim, o pessoal que administra o lugar, um chalezinho ali, ou simplesmente é uma área de apoio onde as pessoas vão descansar, beber água, usar banheiro, esse tipo de coisa. E quando eles passaram, ainda comentando sobre essas luzes e isso e aquilo e tudo mais, não sei se foi o Antônio ou foi o Daniel, não lembro bem, um deles teve a impressão de ver uma criança. A luz de dentro estava apagada, do chalezinho, né, dessa cabine aí administrativa, só que a luz de fora estava acesa, uma luz em cada canto do chalezinho. E ele falou, poxa, eu vi uma criança ali, cara, não é normal uma criança ali. Aí eles pararam, né? E já tava todo aquele negócio, aquele clima de mistério e suspense no ar. Os dois desceram para ver se realmente tinha uma criança ou foi coisa da cabeça deles ali. Chegaram até o chalé, né? Daquele jeitão, né? Com receio de tudo. Olharam o chalé, olharam tudo. Aí como eu falei, não sei se foi o Antônio ou o Daniel que tinha visto a criança ali atrás do chalé, falou, ó, vi bem aqui, cara. E os dois começaram a olhar assim, e era um ser humano com tamanho de criança, sabe? Um menino de 10 anos. Eles olharam, não tinha nada. Nessa, um pouco mais pra frente, sentido o caminho que eles tinham vindo, fez barulho no mato. Eles olharam, não viram nada. O Antônio já deu com a lanterna no mato, assim, aquela que clareia bem, né? Como eu falei, os caras têm experiência, andam equipado. Acendeu. No que eles acenderam, eles novamente viram o formato aí, os dois viram o formato de uma criança, sabe? Como se fosse uma criança, porém, essa criança, ela parecia estar usando uma roupa inteira branca, sabe? E a fisionomia dela era muito apática e era careca, entendeu? Meio esquisito isso, né? E quando eles deram clarão, eles não sabem dizer se foi o clarão ou se era a fisionomia da pessoa, da criança ali, sei lá, do ser que tava ali, que aparentava ser uma coisa que refletia muita luz, que clareava muito, era um
um ser assim claro, muito claro. E eles deram com a luz, eles viram de relance e aquilo entrou pra dentro. E a única coisa que eles podiam falar é isso, parecia estar usando uma roupa inteira branca, bem justa, era o tamanho de uma criança, carequinha, e assim, era rosto de pessoa, assim, não era nada muito anormal, porém, uma fisionomia meio esquisita, sabe assim? Nessa eles pegaram o telefone, ligaram pro pessoal responsável ali, é claro que já voltaram pro carro e tal, ficaram meio ligeiros, comentaram, o pessoal ali da guarda florestal, o pessoal da administração, falou que ia mandar alguém ali para ver o que era isso, mas falaram para eles que, enfim, já N teorias, o pessoal da administração comentou com eles, mas falaram para eles ficarem tranquilos, que normalmente muitas pessoas fazem relatos de tudo quanto é tipo de avistamento lá e para eles seguirem o caminho. E foi o que eles fizeram. Eles foram para casa sem entender nada, o que eram as luzes, o que era aquela criatura que eles tinham visto ali próximo do chalezinho ali da administração. E enfim, no outro dia de manhã, eles se encontraram com parte daquele grupo que em alguns momentos eles fizeram a trilha juntos, contaram toda a história. E uma das mulheres que estavam lá fazendo a trilha lá, eu acho que ele até falou o nome dela, mas não sei se era Adriana ou Ângela, alguma coisa assim. Ela também, durante a noite, ela estava dormindo em um outro lugar, numa pousadinha um pouco mais afastado de onde eles estavam. Ela falou que à noite ela saiu para fumar um cigarrinho e tal ali. E também disse ter certeza que viu uma bola no céu assim, de luz incandescente, que dava umas piscadinhas, sumia e depois voltava. Esse é o relato dos dois. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu comentei, na próxima semana eu vou contar outra história do Antônio, que é o Diabo na Caverna, que é uma história aí que sai um pouco fora desse lado ufológico e volta pro nosso um pouco de folclore, um pouco de sobrenatural. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva para não perder a próxima história de boteco no próximo domingo. E se você tem qualquer sugestão, qualquer comentário, se você tem alguma ideia do que pode ser tudo isso que eles passaram, deixa aqui embaixo. Ajuda o canal, compartilha, tamo junto, até o próximo.